Olá, boa noite. Hoje é 26/1/2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória. Então, acabei de vir de um culto hoje ali, né? Glória a Deus, aleluia. Foi a palavra de Deus e glória a Deus. Então, uma coisa eu digo para você. Eu sou um leitor bíblico, leio todo dia para mim e leio para as pessoas que me seguem nas redes sociais. Não são muitas, mas são as que me seguem, eu faço de coração. Então, essa dedicação de ler para mim e para alguém que escuta e ouça. Então, eu faço os vídeos para aqueles que creem, para aqueles que querem seguir, para aqueles que querem obedecer os mandamentos de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus e seguir o maior exemplo que é Jesus Cristo. Uma coisa que eu não quero é deixar de ler, de falar de Deus e de ouvir, e que eu não devo. Eu não devo deixar de ler, eu não devo deixar de ouvir a palavra, porque é o pão da vida, é o alimento espiritual. Se eu deixar de ouvir a mensagem, a palavra do Eterno, do Criador, como eu viverei eternamente? Como eu viverei após essa vida aqui, uma nova vida com Deus? Se eu não ler, se eu não ouvir. Então, examinar minha vida e ver que eu não sou como você, cheio de maldade, de erro, ou você não é como eu, cheio de maldade e erro. Eu não tenho maldade, eu não tenho nenhum erro. Graças a Deus. Uma coisa eu digo para você, meu amigo e minha amiga. Se eu erro em um ponto, os 99 não pode ser nulo, não pode ser desprezado ou tido como uma coisa inútil. Não tem condição. Se eu tenho um erro, você também tem. Então todo mundo tem erros, todo mundo tem falha. Não tem ninguém perfeito em cima da terra. Só que tem pessoas que têm erros que eu nunca vou ter. Em nome de Jesus Cristo. E tem pessoas, eu tenho um erro que tem pessoas que nunca vai ter. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Qual é o meu erro? Qual é o seu erro? Pensa, qual o seu erro? O que você faz de errado, que é um crime espiritual e um crime físico? Eu não faço nenhum crime físico, nenhum crime terreno. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso e creio que e quero não fazer nenhum crime físico. E o espiritual também não estou fazendo, cometendo também não, graças a Deus. Não é me vangloriando. Agora, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 20. Pedro e João perante o Sinédrio. 4, Atos 4, versículo 1. E estando eles falando ao povo, eles quem? Pedro e João. Doendo-se, e estando eles falando ao povo, sobrevieram-se o sacerdote, e os capitão, e o capitão do templo, e os saduceus. Então veja que os discípulos estavam falando ao povo. Falando o que? A palavra de Deus, os discursos eram se referindo e falando e citando os acontecimentos bíblicos e a palavra de Deus. Quando eles estavam fazendo isso, doendo-se muito, de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Então uma coisa eu digo para você, os saduceus, o capitão do templo, os sacerdotes, eles ficaram condoendo-se com a raiva, com ódio, com inveja de Pedro e João, porque estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Veja a loucura que eles estavam cometendo. No momento que eles ficaram com raiva, com ódio, com inveja, tentando parar Pedro e João em uma coisa que Deus mandou fazer, Jesus Cristo mandou fazer, eles estavam se decretando ao lago que arde com fogo e com enxofre. Eles estavam dizendo, se condenando ao lago que arde com fogo e com enxofre. Eles estavam se condenando ao castigo eterno, à punição eterna, à perdição eterna, ao desprezo eterno. Quando eles passaram a querer parar os ensinamentos de Jesus Cristo, de Deus e de sua palavra, doendo-se muito. Então eles pegaram Pedro e João e levaram para o Sinédrio para julgarem eles, para poder fazerem mal eles, até mesmo matarem ou prenderem e
queriam que eles não falassem mais os ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo e anunciassem a ressurreição dos mortos em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê em Deus e em Jesus Cristo receberá a ressurreição eterna para a vida eterna. Então, aquele povo, eles estavam se condenando, se decretando ao lago que arde com fogo e com enxofre, ao Hades. Tem gente que está do mesmo jeito. Tem gente que se diz pastor, irmão, obreiro. Tem gente, pior ainda, tem gente que não lê a Bíblia, que não escuta pregação, pessoas que estão no mundão, né? Como aquele ditado. Estão se condenando, se decretando ao lago que arde com fogo e com enxofre, dizendo que é errado ler, dizendo que é errado ouvir, não querendo ler, não querendo ouvir, e impedindo os outros de ler e ouvir, julgando os outros, apontando os outros. Estão se condenando, se decretando ao lago que arde com fogo e com enxofre. Eu sou sincero. Se você se levantar contra a palavra de Deus, contra alguém que fala de Deus, você estará cometendo o crime espiritual e crime físico. E você perderá, será julgado, condenado, se não parar. Porque você está se levantando contra Deus e contra Jesus, não contra a pessoa em si, mas sendo contra a pessoa em si. O ser humano que estiver falando, lendo, ensinando, divulgando a palavra do Eterno. Então a palavra do Eterno é mais importante de que todos que estão em cima da terra, de que tudo. De que o mar, a terra todinho, até os céus, as estrelas e o sol e a lua. Ela é mais importante do que tudo, ela é mais do que tudo. Ela é mais do que todos os seres humanos. Nenhum ser humano não é nem 1% na frente da palavra, por mais que Deus tenha amado. E tem gente que está se decretando, se condenando ao lago que arde com fogo e com enxofre. Você, meu amigo, se você não quer ser crente, se você não quer ler, se você não quer ouvir, um conselho eu lhe dou. Não tente atrapalhar quem lê, quem vai para a igreja. Não tente atrapalhar quem ensina a palavra de Deus, que você vai estar batendo de frente com Deus. E Deus não se agrada de quem impede as pessoas de falarem dele. Deus não se agrada da vida daquela pessoa que não lê, que não ouve, que não ama o seu próximo, que não faz o bem. Deus fica triste, chateado e até se irrita. Veja o que aconteceu. Muitos, porém, dos que ouviram e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Então eles prenderam Pedro e João por o fato de estar falando da palavra do Criador, o Criador dos céus e da terra, do dono do universo. Você já pensou uma coisa dessa? Tem gente que está fazendo mesmo. Vão se arrepender muito, mas bastante. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Então você tem que ouvir. Eu e você, nós, o ser humano, você que gosta de questionar, você que tem ódio, raiva ou inveja, ou sei lá, qualquer sentimento mal contra alguém que lê a palavra, com alguém que escuta, com alguém que quer se espelhar na palavra, viver segundo a palavra, meu amigo, você não tem que fazer isso. Você tem que pedir perdão a Deus. Deus me perdoa por as vezes que eu quis parar a tua palavra, por as vezes que eu fiz mal ao próximo. Você tem que ouvir, ó. Muitos, porém, dos que ouviram, creram. Você tem que ouvir e crer a palavra de Deus. O ser humano tem que ouvir e crer. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Quase 5.000 pessoas. Pedro, numa pregação, ele conseguiu quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus e se batizaram. Nesse discurso, o que aconteceu? 5.000 pessoas. 5.000 pessoas creram e passaram a seguir Jesus e se arrepender dos seus pecados. O ser humano tem que ouvir e crer. Lógico que é se quiser, não é obrigado. Jesus falou em Mateus 16, versículo 24. E respondendo Jesus, disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir até mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É se quiser. Então, se você não querer, ninguém vai lhe obrigar. Deus e Jesus Cristo, o Espírito Santo, nem os anjos vão lhe obrigar, não. Mas uma coisa eu lhe digo: se você não crê, se você não quer seguir os ensinamentos, não bata de frente com Deus e com Jesus, que você perderá a sua salvação se você fizer isso. Seja inteligente, ou se creia, ou então Deus abençoe você e sua família.